Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos começar agora a resolver as atividades do PET 2021, volume 2, da segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão, que está aí na página 31 e que trata de equação da reta. Bora lá? Complete a tabela a seguir. O item classificação refere-se à reta crescente, reta decrescente ou reta horizontal. Então ele colocou essa tabela aqui e pede para a gente preencher. Mas antes de preencher essa tabela, pessoal, nós vamos fazer aqui um breve estudo analítico da linha reta. Para isso eu vou colocar as 4 situações possíveis que pode acontecer com a reta. A reta pode estar aqui desta forma, pode ser que ela esteja também assim, pode ser ainda que ela esteja dessa outra forma e finalmente ela pode estar desta quarta forma. Repare que essa última forma aqui não representa uma função, porque para esse mesmo domínio eu tenho várias imagens iguais. Então isso aqui não é função, mas continua sendo uma reta. Então nós temos 4 casos a considerar para a reta. Veja que nesse primeiro caso aqui nós estamos percebendo que essa reta aqui ela é crescente. Já nesse caso, observe que essa reta ela é decrescente. Já aqui nós temos uma reta horizontal e nesse último ela é vertical. Em todos os casos, pessoal, nós vamos analisar aqui o ângulo de inclinação da reta. Então, o que é esse ângulo de inclinação da reta ou simplesmente inclinação? Como ele é um ângulo de inclinação, vou chamar esse ângulo de alfa. E esse ângulo de inclinação da reta ou simplesmente inclinação, ele tem que variar entre 0 e 180 graus. Então, olha só, como que é formado esse ângulo de inclinação ou inclinação da reta? Ele é formado entre o eixo do x e a reta. Então, esse aqui é o nosso ângulo de inclinação. Aqui é o nosso ângulo de inclinação para essa reta. Repare que nesse caso o ângulo de inclinação aqui é 0. E aqui nós temos esse último ângulo de inclinação. Notem que analisando as 4 situações, nessa primeira situação a gente percebe que esse ângulo aqui é um ângulo agudo. Sendo um ângulo agudo, a variação dele é entre 0 e 90 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo que vai estar entre 0 e 90. Esse caso agora, nós temos um ângulo obtuso. Portanto, a variação dele é entre 90 e 180, qualquer ângulo que é maior do que 90 e menor que 180. Já aqui, gente, perceba que aqui é nulo. Então, o meu ângulo aqui é 0. E, finalmente, nesse caso aqui, onde nós percebemos que o ângulo é reto. Então, nosso ângulo aqui, alfa, é de 90 graus. Então, olha só, nós vimos aqui as 4 situações. Então, nós já sabemos o que é um ângulo de inclinação da reta. Bom, pessoal, agora vamos ver o que é coeficiente angular da reta. Para isso eu vou colocar aqui o plano cartesiano e vou colocar aqui uma reta qualquer. Essa reta aqui, nós temos o ângulo de inclinação. Então veja bem, esse é o ângulo alfa de inclinação. Nós estamos avaliando aqui com essa reta crescente, mas pode ser com qualquer uma. Veja bem, aqui tem um ângulo de inclinação. E perceba, pessoal, que como isso aqui é uma reta, nós sabemos que uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Então vou tomar aqui 2 pontos quaisquer sobre essa reta. E vou chamar esse ponto de P e esse ponto de Q. Como são pontos e eles estão sobre o plano cartesiano, então nós temos coordenadas cartesianas para eles. Assim, o ponto P vai ter coordenadas x de P e y de Q. O ponto Q ele terá coordenadas x de Q e y de Q. Gente, perceba bem, se eu prolongar isso aqui até chegar aqui, repare, eu vou ter que essa linha toda ela é paralela a esse eixo do x e é paralela a essa também. Se ela é paralela, perceba que essa reta azul ela é uma transversal. Eu tenho então aqui 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Então este ângulo aqui de cima, você concorda comigo que ele é correspondente com esse? 2 retas cortadas por uma, 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, determina ângulos correspondentes iguais. Então se esse ângulo é alfa, este também é alfa. E nós sabemos que como isso aqui, o eixo do x e o eixo do y são perpendiculares entre si, então aqui forma um ângulo reto e claro que aqui também vai formar um ângulo reto. Então notem que esse triângulo que nós formamos aqui em cima, ele é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, perceba, nós sabemos o valor desse cateto. Repare que esse cateto aqui, se a gente observar, vai ser essa medida y de Q menos essa medida y de P. Se aqui for 7, por exemplo, aqui for 3, qual vai ser esse tamanho? Basta fazer 7 menos 3, que vai dar 4. Bom, como aqui está com letras, para eu determinar essa medida, basta fazer o y de Q menos o y de P.
Da mesma forma, esse cateto aqui também nós conhecemos. Vai ser essa medida toda menos essa medida daqui, ó. Então vai ser x de Q menos o x de P. Então notem que neste triângulo retângulo formado aqui, eu conheço esses dois catetos e conheço esse ângulo. Então se no triângulo retângulo, para eu relacionar cateto com cateto, qual é a razão trigonométrica que me dá condição de relacionar cateto com cateto? É claro que é a tangente. Então aqui eu vou calcular a tangente do ângulo alfa. E o que é tangente, pessoal? É uma razão, portanto, traço de fração. É o cateto que está oposto a esse ângulo, e nesse caso é quem? É YQ menos o YP, dividido pelo cateto adjacente, que é o x de Q menos o x de P. Nós vamos pegar essa tangente de alfa, para não ficar sempre escrevendo tangente de alfa, nós vamos chamar isso aqui de A. Agora notem que essa parte que está aqui em cima, eu tenho aqui ó, YQ menos YP. Nós temos aqui uma diferença. Portanto, aqui houve uma variação. E o símbolo de variação em matemática, física ou química é delta. Então aqui nós tivemos uma variação. Variação de quem? Foi uma variação do Y. Da mesma forma aqui embaixo. Nós também tivemos uma variação, só que dessa vez a variação foi do x. Assim, pessoal, nós vamos dizer que essa tangente de A, de alfa, que nós estamos chamando aqui de A, vai ser o quê? Vai ser o ΔY dividido por ΔX. Perceba, então, que nós temos aqui uma divisão. Se nós temos uma divisão, um quociente, então nós temos aqui uma taxa. E essa taxa é de quê? É uma taxa de delta. Delta não é a variação, então isso aqui é uma taxa de variação. Esse A, que é essa taxa de variação, é o que nós vamos chamar de coeficiente angular dessa reta azul que foi dada aqui. Então, gente, eu já sei que o A, que é o coeficiente angular, ele é a taxa de variação. Assim, gente, perceba, inclinação é diferente de coeficiente angular. Inclinação tem a ver com ângulo. A inclinação da reta vai formar o ângulo. Já o coeficiente angular, ele tem a ver com a tangente deste ângulo. Então, veja bem, não confunda inclinação com coeficiente angular. Não é a mesma coisa, apesar de que muita gente coloca, inclusive no material do PET, eles insinuaram isso em várias situações. Então, olha só, inclinação tem a ver com o ângulo. O coeficiente angular é a tangente deste ângulo. Bom, pessoal, então nós vamos escrever aqui, ó, A, que é o valor que nós colocamos aqui, é a tangente do ângulo alfa. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui de volta aquelas 4 retas iniciais. Então, veja bem, eu já sei que A é a tangente do ângulo. Veja que esse primeiro caso aqui, meu ângulo é agudo. Se ele é agudo, a tangente de um ângulo agudo é positivo. Já aqui ele é obtuso, e a tangente de um ângulo obtuso é negativo. Aqui é zero, e a tangente de zero é zero. Nesse caso aqui é 90. A tangente de 90 não existe. Assim, nós vamos falar que quando ela for crescente, nesse caso aqui, repare, meu A é positivo. A tangente do ângulo é positiva, então o A é positivo. Já aqui ela é decrescente, então o A vai ser negativo. Nesse caso aqui ela é horizontal, então meu A é igual a zero. E já que a tangente não existe, então o A não existe. Então nós já sabemos o que acontece nas 4 situações das retas. Bom, pessoal, agora vamos analisar o que é uma equação fundamental da reta e a equação reduzida da reta. Eu vou colocar aqui novamente o plano cartesiano com uma reta e aqui nós temos a inclinação dela, ou seja, o ângulo alfa. Gente, veja bem, eu vou considerar aqui em princípio 2 pontos sobre essa reta. Esse ponto que eu estou chamando aqui de A e esse ponto que eu vou chamando de B, eles têm coordenadas cartesianas. Eu vou falar que esse ponto A tem coordenadas XO e YO. Já o ponto P, eu vou falar que é um ponto P qualquer, um ponto genérico, que eu vou chamar de XY. Bom, eu também sei que o A, que é o coeficiente angular, é a variação do Y dividido pela variação do X. Então, vamos calcular inicialmente essa variação do Y. O que é a variação do Y? Vai ser o Y de um ponto menos o Y do outro. Então, vou escrever aqui Y menos YO. A variação do X vai ser o X de um ponto menos o X do outro. Bom, eu sei que o quociente entre essas duas variações aqui, que é o y menos yo sobre o x menos xo, isso me dá esse A. Bom, pessoal, vou pegar isso que está aqui dividindo e vou passando para cá multiplicando. Então, vou ter que y menos yo, passando para lá multiplicando, vai ficar A que multiplica x menos xo. A equação, da forma como nós temos aqui, nós vamos chamar de equação fundamental da reta. Agora, veja, pessoal,
Se eu pegar e isolar esse y aqui, então eu vou pegar esse menos y e passar para o segundo membro. E repare, aqui também eu posso multiplicar, aplicando aqui a propriedade distributiva. A vezes x vai dar ax, a vezes menos xo, menos axo. Menos yo passando para lá, fica mais yo. Essa parte todinha que ficou aqui eu vou chamar de b. Assim eu vou ter que o y vai ser ax mais essa parte que ficou aqui, mais b. Então o y igual a ax mais b, nós vamos chamar de equação reduzida da reta. Então veja, eu já sei o que é a equação fundamental da reta e a equação reduzida da reta. Colocando essa equação reduzida da reta aqui para a gente analisar melhor, perceba, esse a aqui, que é o número que acompanha x, que é o coeficiente do x, a gente vai chamar de coeficiente angular. Nós já vimos por que ele é o coeficiente angular, e não confundir com a inclinação. Esse b, pessoal, vamos falar que é o coeficiente linear. Então veja bem, o coeficiente angular, ele é responsável pela inclinação da reta. É ele que vai dizer para a gente se a reta é crescente, decrescente, horizontal ou vertical. Já esse coeficiente linear é o ponto onde a reta vai cortar aqui, ó, o eixo do y. Então esse aqui é o nosso b. Já onde a reta corta esse eixo do x, isso aqui é a raiz. Se é raiz, é porque nesse caso o meu y aqui vai ser zero. Então agora sim nós já temos condições de preencher aqui essa tabela. Então vamos começar aqui na letra A. Ele está dizendo que y é igual a 2x mais 8 e ele pede aqui a inclinação. Aqui, pessoal, certamente não é inclinação. Isso aqui com certeza ele quer o coeficiente angular. Nós já vimos que inclinação se refere ao ângulo. Coeficiente angular é que se refere a esses elementos aqui na nossa equação da reta. Então aqui, como eu quero é preencher o coeficiente angular, então corrige no material de vocês aí. Não é inclinação, é coeficiente angular. Então aqui, para determinar o coeficiente angular dessa primeira reta da letra A, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é aquele número que está colado ao x, é o coeficiente do x. Então quem é que é o coeficiente do x aqui? É 2. E nessa letra B, o coeficiente do x aqui é menos 3. E na letra C? Veja que aqui não tem aqui o termo A. Então, se não tem, é porque pode ser escrito assim, ó, 0x mais 2021. Isso aqui, ó, y igual a 2021, é o mesmo que fazer y igual a 0x mais 2021. Então, nesse caso, quem é o nosso A? O A é 0. Agora, nós vamos para o coeficiente linear. Veja que o coeficiente linear é o termo B. É o termo que está sozinho, que não tem o x. Então, na letra A, aqui, o coeficiente linear é 8. Na letra B, o coeficiente linear é 10. E na letra C, meu coeficiente linear aqui, ó, é 2021. Agora ele pede para a gente completar essa aqui, ó, determinar a raiz se tiver a raiz. Bom, nós já sabemos que para determinar a raiz é quando o y é 0. Então basta fazer em cada um aqui, ó, colocar o y igual a 0. Então nesse primeiro caso eu vou pegar a função que é 2x mais 8 e vai igualar a 0. E agora é só resolver essa equação de primeiro grau. Vou pegar o 8 e passar para o segundo membro. Então nós vamos ter que 2x é igual a menos 8. O 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então x é igual a menos 4. Assim a raiz, ou seja, onde essa reta irá cortar o eixo do x aí, vai ser aonde? Vai ser em menos 4. Então já sei que a raiz dessa primeira foi menos 4. Agora para essa, da mesma forma, eu vou pegar isso aqui e vou igualar a 0. Então menos 3x mais 10 é igual a 0. Pegando 10 e passando para o segundo membro, a gente vai ter que menos 3x é igual a menos 10. Bom, vamos fazer o seguinte, vou multiplicar os dois lados aqui por menos 1, porque eu quero é o valor do x. Menos 1 vezes menos 3x vai dar 3x. Menos 1 vezes menos 10, mais 10. Esse 3 está multiplicando, a gente passa dividindo, logo x vai ser 10 terços, 10 sobre 3. Então a raiz para essa daqui foi 10 terços. Já nesse caso, pessoal, perceba, o nosso coeficiente angular aqui é 0, portanto essa reta aqui ela é horizontal. Sendo horizontal, não existe a raiz dela. E finalmente aqui a classificação. Nessa primeira, na letra A aqui, veja que meu termo A aqui é 2, que é um número positivo. Se é positivo, então nós temos uma reta crescente. Já na letra B, veja que meu coeficiente angular foi menos 3. Menos 3 é negativo, logo essa é uma reta decrescente. E essa última, meu coeficiente angular aqui, ó, foi 0. Portanto, essa reta é horizontal. Tranquilo, né, gente? Muito fácil. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a entender o estudo da reta. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Beleza, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!